Pode se assentar, irmãos, pode se assentar. Glória a Jesus. Irmão Jacques, vem cá rapidinho, vem cá rapidinho. Corre, menino. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Dá paz aí, pessoal. Paz do Senhor, meus irmãos. Ele é feio, mas é casado, tá? Meu Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vocês já sabem, nessa juventude vemos de longe. Eu fico triste às vezes porque eu conheço o trabalho dessa igreja, eu conheço o trabalho e conheço também o esforço da minha pastora e sei de onde Deus tirou. E eu fico triste porque essa igreja sempre foi uma igreja abençoada, está sendo abençoada. Não é por números que a igreja é abençoada, mas a gente sente falta de uma igreja viva, uma igreja, sabe, lotada. Quem não quer uma igreja cheia, né, pastor? Quem não quer? E nós já trabalhamos aqui com 300, 400 pessoas. Aquele lado lá, era tudo cadeira, aqui no corredor, ia 600 pessoas, né? E a gente não menosprezando ninguém, claro, vocês são remanescentes, estão ajudando, mas dá para fazer mais. Dá ou não dá? Hã? Sim. Eu só ouvi a mocidade falar, parece. Tá? Sim. Então, nós somos a igreja. Verdade. Ó, louvado seja Deus. Irmãos, por que eu trouxe esse varão aqui? Porque esse varão aqui até ele está em fase de libertação. É por isso que é necessário que a igreja ore sempre pelos aqueles que estão lá fora, né? A esposa dele também, ela já tem mais um tempo de liberta. Ela usava, pode falar, Camila? Pode falar? Até outro tempo atrás ela fumava, usava drogas, sua esposa usava, bebia. E até outros dias atrás, o Jacques também, a gente veio no processo trabalhando, dando sempre amor e atenção. Eu quero que a igreja me escuta aqui, tá bom? Deixa os irmãos aí pegar aí. E assim que eu começar a palavra, vai sentar, porque Deus não tem duas bocas, tá bom? Deus não fala duas vezes. E ele está no processo de libertação. É o trabalho da igreja. Fazer discípulos. E ele agora, pastor, ele está. Aqui, meu pastor. Senta aqui comigo, senta aqui. Senta aqui. Sabe por que a pastora não precisa ficar sentada aqui? Porque ela representa essa igreja, a senhora representa essa igreja. E a senhora precisa ficar sentada ali. Para que quem olhar de lá diz ali tem uma pastora, tem um líder. Fique sentado, esse é o seu lugar. E quando ela descer daqui, vocês podem me falar que eu vou olhar para ela. E ele está nesse processo, irmãos. E essa semana ele teve um sonho. E esse sonho foi um sonho muito revelador. O que é que o diabo pretendia ou pretende fazer com a vida dele e daquelas pessoas que querem morar no céu. Porque o propósito da igreja é esse, irmãos. O propósito da igreja não é te abençoar na terra. O propósito da igreja é você conquistar ouro no céu. E essa é a verdade da igreja. E isso que nós temos pregado, vivido e alertado as pessoas. E o sonho dele foi mais ou menos assim, resume para mim, Jacques, por favor. Foi assim, irmãos. Estava numa casa de oração. Primeiramente foi com minha esposa, começamos a ter uma discussão ali, daí eu liguei para o pastor Vitor para conversar com ele. Aí ele depois de conversar comigo, aí falando o negócio de quem salva a alma da gente, a gente volta. Aí nisso depois a gente foi dormir, ela queria dormir separada, eu conversei com ela, quando nós casamos, não podia dormir separada.
Como a gente se casou. Vocês são casados, não pode dormir aonde? Separados. Melhor vocês não estar lá, viu? Cadê o senhor? Aí, daí à noite, daí eu comecei a sonhar numa casa de oração. Aí nisso começou a cair pedras em cima do telhado e todos os irmãos saíram correndo para fora, assim, viu? Daí começou tipo uma escadaria subindo assim e todo mundo falando que Jesus tinha voltado. Aí nisso daí começou a aparecer o diabo na frente, tentando atrapalhar quem para entrar na subida escadaria. Aí nisso eu vi uma criança voltando, eu tentei socorrer a criança e o diabo fechou, atrapalhou o portal para mim entrar. Aí nisso eu acordei, consegui terminar meu sonho dele. Está entendendo, irmãos? Ele está no processo de libertação, o diabo lutando para que nem ele entre no céu, nem uma criança. Você sabe o que quer dizer criança em um sonho espiritual? Homens e mulheres que não conhecem a verdade. Criança quer dizer pessoas que estão lá fora, que ainda não ouviram a palavra de Deus. Ele quer impedir os que estão dentro e também os que estão fora. Ele, nesse processo, mesmo ele ainda nesse processo, ele queria ajudar alguém, e o diabo fechando as portas do céu para que as pessoas não entrassem. Você está entendendo, irmãos? É isso. Não podemos descansar nem sequer um segundo. E nós, igreja, mocidade, precisamos despertar. A igreja não é 4 paredes, irmãos. Você aceitou e o resto é o resto. Não. Ide a toda criatura. Isso não é um mandamento, é ordem. Pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. E se nós não fazermos os livros, se nós não formos, irmão Flávio, e se nós ficarmos trancados entre 4 paredes, como é que vai haver um crescimento espiritual? Ou, pastor, eu vou falar porque é assim que nós estamos trabalhando lá, tá? Nada contra o ministério, nada contra a senhora, a senhora sabe disso, mas a verdade eu preciso falar porque é o povo ouvir. E a senhora está sofrendo e vai se acalentar com aquilo que Deus vai falar aqui essa noite. Amém? Fique em paz. Então a igreja, irmão, ela precisa ter um crescimento. Quem faz o crescimento? A Bíblia diz que Paulo planta, olha só, todo mundo trabalhando, não é verdade? Preste atenção. Paulo plantou, trabalhou, né? Paulo planta, Apolo regou, pegou a aguinha lá, a mangueira e regou. Todo mundo trabalhando. Paulo plantou, Apolo regou. Paulo não plantou e deixou lá. Se Paulo não tivesse plantado, como que Apolo ia regar? E como que o crescimento ia vir de Deus? Se você e eu, que somos a igreja de Deus, não trabalharmos em prol do Evangelho, como que vai haver um crescimento? Como que vai haver um crescimento? Você tem propagado, você tem convidado, ou você fica preocupado somente na hora de chegar no culto e cantar? Ou você fica preocupado somente na hora de chegar no culto e cantar? Essa semana, irmãos, a pastora, a gente tem conversado bastante, e nós somos uma igreja pequena e Deus continua trabalhando, né? Temos problema, quanto mais a igreja cresce, mais problema nós temos. Vou dar esse microfone em você. Tem problema, quanto mais a igreja cresce, mais problema nós temos, que lidar com gente é complicado. Mocidade, então, não se fala. Vou falar para vocês não, e a gente precisa, pastora, desse crescimento. E esse crescimento só vem. Não adianta a gente ficar comentando, vai, está devagar, está fraco, está isso, está aquilo. Nossos cultos não são mais os mesmos. Não é mais o mesmo? Não é porque Deus não está
Não é mais o mesmo porque você fica pensando só nas coisas ruins e para de adorar, e glorificar e chamar as pessoas. A culpa não é de Deus, a culpa é sua e minha. Glória a Deus. Talvez o nosso ministério esteja dessa forma por causa de nós mesmos. Por quê, pastor? Porque às vezes nós mesmos falamos mal do nosso ministério, que nós congregamos. Nós mesmos falamos mal do nosso ministério. Eu vou embora para Boituva daqui a pouco. Eu não estou preocupado com a hora, não. Não estou preocupado mesmo, não. Até falei para a senhora me dar um tempinho, foi? Deu? E o que a gente quer? O que nós, líderes, pastores, queremos? Nós queremos um envolvimento total da igreja nessa hora. Ou você está com esse ministério, ou então você não está. Ou você trabalha junto com a gente, ou então você não trabalha. Ou você fala a mesma língua com o seu líder, ou então você não trabalha. Pastor, você vai mandar embora as pessoas da igreja? Não vai mandar embora, não. A verdade, não manda ninguém embora. O que manda pessoas embora é palavrão, é língua suja, é fornicação, é pastor adulto. Isso manda as pessoas embora. A verdade não manda ninguém embora. E nós precisamos nos unir. Abraça a causa desse ministério, abraça, esse aqui se chama Arca do Avivamento. São 20 quantos, pastor? 21 anos, irmão. Nós não caímos agora no paraquedas. E essa igreja é uma igreja, parece que não, mas é uma igreja que forma pessoas. Eu saí daqui, eu entrei aqui no zero à esquerda, agora eu sou um zero à direita. Tá vendo, irmão? Como é gostoso tirar um sorriso seu. É isso que nós precisamos fazer. É dessa forma que nós precisamos tratarmos os outros bem, né? Em vez de entrar na casa de um, de outro falando, por que não vai ajudar? Talvez o seu irmão que está do seu lado está precisando de um afago seu, de um carinho seu, de uma atenção seu, e você está só preocupado em outras coisas, irmão. Igreja é isso. A igreja primitiva só cresceu, pastor, né? Quando eu falo a igreja primitiva, eu falo a igreja de Jesus para cá, eu falo dos apóstolos, né? Ela só cresceu porque dentro da igreja havia comunhão no partir do pão, todos falavam a mesma língua. Por isso que a igreja veio, a igreja sempre lutou, não contra a igreja lutou sempre contra o diabo, mas hoje nós lutamos contra nós mesmos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades nas regiões celestiais, é contra o diabo. Me ouve aqui que eu estou falando aqui, não é brincadeira, tá? Por favor, eu quero silêncio, eu quero que vocês me ouçam. Tá? Eu quero que vocês me ouçam. A pastora está perguntando sempre, pastor, como é que está o trabalho aí? Trabalho lá, aí, está bem, as pessoas vendo, conhecendo, trazendo. A igreja Arca do Avivamento lá em Boituva já é conhecida, pastor. Verdade? Estão sempre perguntando, tem pregador, pastor? O senhor vem pregar, pastor? De onde é, pastor? Ah, é da Arca? Ah, tá, beleza, vamos lá. Então assim, não é o reconhecimento, mas as pessoas estão falando porque é uma igreja que no mundo espiritual é reconhecida. E essa igreja que quer não, o diabo, ela é reconhecida no céu. Ela é reconhecida no céu. Nós sabemos que nós temos as nossas dificuldades, né? O salão está aí, é difícil. Irmão, vocês não têm noção da luta. Ou tem, alguma de vocês tem noção o que passa-se para poder manter isso aqui. Mas nós vamos vencer. E vencer não significa ficar, muitas das vezes. Vencer significa sair, partir, né? Vamos lá. Acho que eu já falei demais. Crescimento é isso.
Como é que a igreja vai crescer no individualismo? Os irmãos aí de trás, ou aqueles que não fazem parte desse ministério, me perdoem, mas eu já vou entrar na palavra. Você vai apanhar um pouquinho também. Então, a igreja precisa estar unida. Aqui nós não podemos viver cada um por si e Deus por todos. Nunca, jamais. Tá? E quanto mais nós fecharmos as brechas, Deus vai trabalhar em nosso meio. Quem crê nisso, irmão? Amém? Nós temos homens de Deus aqui nesse lugar, mulheres de Deus nesse lugar. Temos uma hierarquia nesse lugar, nessa casa. Então é preciso se manter isso. Respeito. Respeito. Louvado seja Deus. Abre as vossas Bíblias no livro do Salmo 22. O culto, hora dessa, que horas são? 9 horas. O pessoal deve estar jantando lá na igreja, porque o culto lá acaba 15 das 9. A gente começa lá o culto às 6h30. Tá? Sabe, pastor, o que eu sempre pergunto para os obreiros lá na igreja? Eu sempre pergunto, porque às vezes a gente está aqui em cima, os irmãos estão me ouvindo? Aí atrás? Então, às vezes aquele que está aqui em cima não tem tanta essa visão. O que os obreiros, nós chamamos obreiros e pergunto, o que vocês estão achando da igreja? Porque eu quero ouvir, porque nós também aprendemos, não é verdade? Às vezes alguém tem alguma ideia, né? Mas eu não sei por que eu vou perguntar, eu só ouvi reclamação, mas foi bom. Reclamaram até de mim. Mas foi bom que eu aprendi. Então, assim, às vezes você tem uma visão, e você pode chamar a sua pastora, o seu líder, e falar, pastor, a gente não poderia fazer assim? Com toda a educação. Eu já fui, tantas vezes eu já fui contra a pastora que você nem imagina. Tinha vontade que tinha dia que dava vontade de dar um rodo nela, mas eu sempre respeitei. É verdade, irmão. É verdade, irmão. Nós já brigamos mesmo assim mas eu nunca falei alto com a minha pastora, sempre com respeito. Você pode não concordar, mas você precisa respeitar. Tá certo? Você pode não concordar, mas você precisa ter um respeito. Amém? Amém. Salmo de número 23. Eu não ia pregar isso não, mas eu estou vendo vocês com essas caras de chorão, né, para mim assim, com vontade de comer alguma coisa. Eu não sou comida. Ai, Jesus da glória. Talvez a pastora me conhece, eu sempre fui assim, gostei de brincar, mas na hora de falar sério, irmão, na hora de falar sério, a gente fala sério, mas que eu estou com fome, eu estou. Salmo, quem achou aí? Você, tá? Eu prometo para vocês que 11h30 a gente já fechou o trabalho, a gente já não. Hoje é o último dia, pastor Danilo? Não. 7? Quinto. 7? Quinto dia. Salmo 23. Quem gosta de pregar aqui? Quem gosta de pregar? Tem alguém aqui no meio da igreja que tem vontade de pregar? Tem alguém aqui? De ser um pregador? Varão, coisa linda. Careca que nem eu, tem vontade de pregar. Tem mais? Por que tu prega aí, tu? 70 anos, prega aí. Tem mais? Mocidade, alguém levantou? Quer pregar? Tem mais? Quer pregar a palavra de Deus? Tá bom. Vamos. Se coloca de pé agora, em nome de Jesus. Eu vou ler somente um versículo e nós vamos aprender alguma coisa, tá bom? Do Senhor. Eu quero que os irmãos leiam junto comigo, bem alto. Não mais alto que eu. 1, 2, 3. O Senhor É meu pastor, é meu pastor e nada me faltará. Foi tão rápido.
papo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posso fazer uma pergunta? Seja sincero. Falta coisas para vocês? Seja sincero. Não, só sou pastor. Estou brincando, tá, gente? Falta coisa para vocês? É claro que falta, irmãos. Com certeza. Não falta dinheiro na sua casa para pagar a conta de vez em quando, não? Na minha falta quase todo mês. Falta. Deixa eu explicar. É porque a frase certa, conforme a Bíblia ela veio se reformando, tem Bíblia que ela perdeu um pouco da essência da palavra e foram trocadas algumas maneiras para se encaixar. Olha só, olha como soa diferente. Vou falar primeiro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Parece que a gente vai ver em cima de uma abundância tão grande, né? Olhando com essa visão a palavra que nós acabamos de ler, parece que nós vamos andar por cima da carne seca. Não vai ter carro, casa, vai ter coisas boas, nunca vai faltar nada, né? Os nenenzinhos vão ter sempre fralda, né? E parece que não vai nos faltar nada, não é verdade, mãe? Parece. Olha só, irmã Meusete, pregadora da palavra de Deus. Como muda? Olha só, a frase certa é essa: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Glória. Mais uma. Mudou alguma coisa para você? Mudou alguma coisa para você? O sentido da palavra não mudou para você? Ele está dizendo assim, ó: o Senhor é o meu pastor e Ele em momento nenhum vai me faltar. As coisas podem me faltar, mas o Senhor jamais me faltará em todo o tempo. Vem, muda. Agora, quem escreveu? Quem anotou ali essa frase? Quem anotou? Né? Os irmãos sabem que alguns salmos pode tirar mais um pouco. Glória a Deus, glória a Jesus. Alguns salmos foram escritos por o rei Davi. E esse salmo exatamente foi escrito por ele. O Salmo 23, quem escreveu foi o rei Davi. Os irmãos sabem quem é o rei Davi aqui? Não, eu vou tacar esse microfone aqui na barriga. Quem sabe quem é o rei Davi? É, aquele menininho, né, ruivo, né, que trabalhava na casa do seu pai, cuidando das ovelhas malhadas, né, que depois, filho de Jessé, que o profeta Samuel foi lá, pegou um azeite, ungiu a sua cabeça e ele se tornou rei de Israel. E ele também escrevia tudo o que se passava na sua vida, ele escrevia. E essa frase, irmãos, é uma frase excelente. Gosto muito dessa frase, porque quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, quem está me ouvindo aí, tá bom? O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele está falando isso por conhecimento, ele sabia o que exatamente ele está falando. É por isso que toda vez que nós abrimos a nossa boca para expressar o nome do Senhor Jesus, entenda bem, saiba bem o que você está falando, para não falar neiras sobre Deus concernente ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Isso. Então ele escreve dizendo que o Senhor é o pastor dele. Então ele tem conhecimento. E por que, pastor, ele escreve esse versículo, esse salmo? Porque ele também é um pastor de ovelha. Ele é o quê? Pastor. Eu gostei do cara aqui. Ele é o quê? Pastor.
mim, eu tenho alguém que me controla, eu tenho alguém que ele está me dizendo assim, ele está dizendo, eu tenho alguém que cuida de mim. E por que ele dita essa frase? O Senhor é o meu pastor, ele não me faltará, porque ele estava lá atrás das muralhas, ordenhando ovelhas malhadas do seu pai. E ele conhecia de cor e salteado as ovelhas que ele cuidava. E ele, a certeza era essa, que como ele era um pastor de ovelha, ele sabia que aquelas ovelhas que ele cuidava eram totalmente dependentes de Deus. Ou na verdade, as ovelhas que ele cuidava eram totalmente dependentes dele. Por quê, pastor? O Senhor disse isso. Lá no deserto, irmãos, é a palavra de Deus isso aqui, tá? E você vai entender que você vai pregar também depois dessa palavra. Lá no deserto, as ovelhas eram totalmente vulneráveis ao ataque dos predadores. Quem já assistiu aquele Discovery Channel? Discovery Channel, passa aí no canal. Vocês já assistiram? Quem já assistiu? Fala comigo. Sabe o que é que eu estou querendo falar? Onde a gente vê os ataques dos animais ferozes contra a sua presa. E a ovelha, irmãos, era uma presa fácil do inimigo devorar. Então, ela precisava de um pastor orientando, ensinando, cuidando, levando aonde elas queriam, porque senão elas seriam devoradas. E outra, uma ovelha, eu gosto desse silêncio. Esse silêncio é porque a igreja está ouvindo e prestando atenção. Eu gosto desse silêncio. Louvado seja Deus. Porque a ovelha, ela precisa dos cuidados do pastor. Ela é vulnerável. E a ovelha, olha, presta bem atenção. Vou falar uns algo aqui, não precisa ir. Se você não quiser, se quiser pode ir. A ovelha, ela não tem defesa própria, pastor. Ela não sabe se defender. Alguns animais têm cobra, que ela se defende cuspindo no olho, sai um jato de veneno na boca dela e ela coloca o seu predador para correr. O búfalo, ele tem um coice tão feroz ou forte. Às vezes eu quero falar difícil, mas não tem como. Puxa vida. Só uma palavrinha eu queria falar. Não dá. Não sai. O búfalo, ele tem uma chifrada, irmãos, que mata qualquer predador que vier contra ele. Louvado seja Deus. O rinoceronte, com aquele chifre dele, predador nenhum tem coragem de avançar e tomar ele para matar. O gambá, irmãos, ele tem uma arma tão poderosa. Os irmãos sabem qual é a arma do gambá, sabe? Sabe ou não sabe? Quem aqui não sabe qual é a arma do gambá? Todo mundo sabe o que ele faz. É a forma dele se defender. Quem está me ouvindo, irmão? Amém? Você vai entender. É a forma dele se defender. E vários outros animais, Flávio, também têm as suas formas de defesa. E a ovelha não tem. Ela é presa fácil para qualquer inimigo. Então, na totalidade dos seus dias, ela é dependente 100% de um pastor. Ovelha é isso. Você já entendeu, não é verdade? Estou com a minha cabeça toda arrepiada, mesmo sem cabelo. Então, ele está dizendo que a
na sua totalidade, todo o seu dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ela precisa totalmente de um cuidado de um pastor. É por isso que o salmista disse: Ele é o meu pastor e todo o tempo Ele está comigo. Ele é meu pastor e todo dia Ele está presente na minha vida. Porque se não fosse assim, o inimigo já teria me devorado. Mas eu estou vivo para a glória de Deus. Você está vivo. Você escapou por pouco, muitas das vezes, do ataque do inferno. Quantas as vezes o Senhor já não te livrou? Porque todo o tempo Ele esteve contigo. Porque certo dia você chegou numa casa como essa e declarou: Ele é o meu pastor e o diabo não vai me tocar. Ovelha é uma coisa. Ovelha não dá coice. Ovelha não dá chifrada. Ovelha não joga veneno pela boca. É forte. Coisa linda. Na qualidade de ovelha, tem ovelha que eu vou te contar, viu? Tem ovelha que o braço dela é a força dela. Tem ovelha que ela nunca vai na oração, ela sempre vai na discussão. Tem ovelha que ela nunca vai na verdade, vai sempre na mentira. Ah, eu sou ovelha, é mesmo? Vamos lá. Então, até aqui nós entendemos? A vulnerabilidade. Fala, Luciano, me ajuda. Vulnerável. Essa coisa aí. Vulnerável. Então ela não tinha defesa, não sabia contra-atacar, e ela necessitava de um pastor, dia e noite, cuidando dela. É assim você? É assim você? Será que você está vivendo esse trajeto de ovelha, ou esse propósito de ovelha? Será que você está vivenciando todos os dias da vida que você tem um pastor e ele tem cuidado de você? Ou você está se achando desprezada por Deus? Ou você está se achando nesse deserto sozinha? Ou você está se pensando aí, o inimigo todo dia está espreita, tentando me matar, eu sou vulnerável? É não, meu filho, é não, minha filha. O Deus Criador do céu e da terra está contigo. Vamos lá. A primeira fase, ele está dizendo que o Senhor é o pastor e ele... O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Aí ele diz assim, ó: deitar-me faz em verdes pastos. Você sabia que muitas das vezes, pastora, o pastor necessitava ou precisava de caminhar até mesmo um dia para levar a ovelha para pastos verdejantes? Sabia disso? Você sabia que muitas das vezes o pastor precisava tirar a ovelha daqui do aprisco, onde ela estava protegida dos predadores, e levar a uma distância de até mesmo um dia de caminhada, e ela precisava ir e voltar. Por isso que o salmista Davi está confiante, pastor. Ele está confiante que ele vai deitar em verdes pastos.
Você escolheu aquele que fez existir aonde não existia. Você fez o seu pastor, aquele que fez gerar o homem do pó da terra. Você escolheu como pastor alguém que é invisível, mas é visível na sua vida. Você escolheu como pastor para te levar a lugares em verdes pássaros. Deixa Maria para lá e vem adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deitar-me faz em verdes pastos. Aleluia. Segurança. Quem tem o Senhor por Deus e Senhor se sente totalmente seguro. Essa insegurança sua não é de Deus. Se você entregou a sua vida na mão de Deus, fique tranquilo, descansa. Aí ele diz assim, ó, guia-me, presta atenção, guia-me mansamente. Isso é isso. Você consegue pregar isso, irmã Leuzete? Claro, está escrito. Eu estou pregando o que está escrito. Pregar é isso. Não precisa você fazer rodeio. Eu estou pregando o que está escrito, pastor. É só você ter um pouco de pensamento e raciocinar. Só isso. E gostar de ler. Porque, irmão, eu não lia nem o gibi da banca, eu não lia nada. Depois que eu aceitei Jesus, eu precisei, necessitei. Porque o pregador que quer ser pregador, ele tem que mergulhar, não é verdade? Ô irmão, nem contei um segredo para vocês. Tinha um segredo para contar, esqueci. Brinquei tanto. Eu saí daqui, irmãos. Não serviu não? Agora eu toco esse aí. Não sabia tocar nada. Nada. Certo dia eu falei para o Senhor, não é possível que esses instrumentos tudo pararam aqui. É porque a gente fica orando para Deus assim, Senhor, manda um tocador. Senhor, manda um baterista para a igreja. E por que você não tem a disponibilidade de dizer, Senhor, eu quero ser um baterista. Eu quero tocar essa guitarra. Aleluia. Eu quero tocar esse violão. Já pensou? Depois de 50 anos eu aprendi a tocar violão. Eu falava, eu achava que eu não conseguia. Tinha uns caras até que um amigo meu chamado Calango, Flávio, Silvino, tirava o sarro comigo, ele ficava lá, blém, 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 blém. Agora ele ficou olhando para mim assim. Vamos lá, irmãos, não vou perder aqui. Guia-me mansamente. Olha só, irmão. Olha só o que o pastor está dizendo para o pastor. Ele diz assim, ó, guia-me, porque no trajeto de levar as águas, teria que ter mansidão, porque a ovelha, se você bater nela, ela fica uma ovelha fujona, né? E às vezes a gente precisa ter um cuidado, a mansidão de tratá-la, porque nem sempre a ovelha precisa de cajado, às vezes é amor. Tem uns que é descarado que precisa de cajado, né? Tem uns que precisam. Guia-me mansamente as águas tranquilas. Por que as águas tranquilas? Porque a ovelha não bebia água em cachoeira. A ovelha não bebia água em lugares de água turbulenta. Ela precisava de água tranquila para ela ver, para ela ouvir, para ter sensibilidade nos seus ouvidos, para que o predador que viesse na água, o crocodilo, o jacaré, não tomasse ela, não comesse ela, não devorasse ela. Você
minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tudo que Deus faz por nós, não é por nós, não é por merecimento, é por Ele, é por Ele próprio. Você acha que Deus perdoa nós por nós merecermos alguma coisa? A Bíblia diz que nós somos considerados como um trapo de imundícia. A Bíblia nos chama de vermes. Homens e mulheres de coração duro, maligno, é isso que a Bíblia nos trata. Você sabe disso? É por isso que alguém chamou para Jesus e disse: "Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna?" Ele disse: "Ninguém me chama de bom, porque só tem um que é bom. Ninguém aqui é bom. Ninguém aqui é bom, só Deus é bom. E é por causa da sua misericórdia ou da sua graça que nós estamos aqui de pé." Aí a Bíblia diz: "Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." Lá no deserto, eu vou terminar, tá, irmãos? Lá no deserto tinha um lugar chamado Vale da Sombra da Morte. Lá tinha. Lá, nesse lugar, às vezes ele precisava passar com as ovelhas por esse caminho. Quem já viu aqui um labirinto, irmãos? Lá no deserto, em Israel, tinha esses labirintos. E lá embaixo, escuta aqui, pode deixar a criança. Lá embaixo dos labirintos tinha pedras pontiagudas. E eles precisavam fazer uma fila indiana, pastor Márcio, para que as ovelhas, de uma a uma, seguissem o seu caminho. Era só um trilho, um pequeno trilho. Se elas vacilassem, elas caíam no penhasco e elas poderiam morrer. Sabe como os pastores faziam, pastor Márcio? Um ia atrás cantando e o outro ia atrás subindo. E as ovelhas, numa fila indiana, ouvindo a voz do pastor. O pastor cantando na frente, dizendo assim: "Deus enviou seu filho amado." E as velocidades para perdoar, para me salvar, na cruz morreu por meus pecados. Cara, mas a ovelha, irmão, ouve a voz do seu pastor.
seu pastor. Ela segue as ordens do seu pastor. Ela é obediente ao seu pastor. Ela tem comunhão com seu pastor. E às vezes, se alguma daquelas ovelhas caísse naquele penhasco, olha, rapaz, achei. Se uma daquelas ovelhas caísse no penhasco, o pastor tinha na mão o? Tinha na mão o? Fala mais alto, tinha na mão o? Mas aí é que você se engana. Porque às vezes quando a gente fala de cajado, você já pensa logo que é para bater, apanhar. Mas sabe qual é a diferença do pastor de ovelha? Nessa parte do cajado é como um guarda-chuva ou um guarda-sol. Quem já viu aqueles guarda-chuva que tem é encurvado assim? Na verdade é assim, não é isso? Uma curva, não é isso? É ou não é? Nessa ponta do cajado havia uma espécie de guarda-chuva. E nesse outro lado do cajado havia uma espécie de prego fundido, amarrado. Então aqui era um prego ou uma ponta de ferro, e aqui uma espécie de cajado, de guarda-chuva, um nó, uma volta, um C. Porque se porventura qualquer daquelas ovelhas extraviasse ou perdesse o centro da caminhada e caísse naquele penhasco, o pastor, com aquele cajado, com a ponta curvada, ele teria que se debruçar sobre o penhasco e pegar a ovelha pelo pescoço lá embaixo. Olha só, o cajado não é para bater, não é para matar, o cajado é para tirar a ovelha que está caída do penhasco e trazer ela de volta para o caminho. Preste atenção, se você tiver o cajado na mão, é para salvar as ovelhas, não é para bater. E essa outra ponta? Para defender a ovelha. De urso. Nem urso. Toca nessa ovelha aí para você ver se eu te furo todinho. Vem, leão. Toca nessa ovelha aí para ver se não se esbagaça no chão agora. Quando você tiver com o cajado, que Deus fala assim, o cajado está nas tuas mãos. Aí você já pensa, eita, vou descer o cajado. Né? Mas o cajado não é para bater de ovelha, não. O cajado é para tirar a ovelha do penhasco, e o outro lado é para defender a ovelha. E Deus está colocando o cajado na mão de gente aqui nessa noite. Deus está colocando o cajado na sua mão. Estou apontando para outro? Não sei. Ouviu a palavra de Deus? Ouviu? Ah, mas eu sou tão menino. Jeremias disse também que era um menino. Jeremias disse: não importa quem quando eu colocarei as minhas palavras na tua boca. A razão é: eis-me aqui, Senhor. Ele está dizendo que vai te levar às nações. E tu serás o pregador dessa casa. Então somente abre a tua boca. Pastor, eu nunca li a Bíblia. Começa hoje, corre! Deus vai te usar naquele altar. E através da sua vida, jovem, consertarei a minha casa e trarei almas nesse lugar. Diz o Senhor dos Exércitos. Coloque hoje o cajado na tua mão. Coloque hoje o cajado na tua mão. E te darei sonhos e visão. Abrirei a sua mente e o seu coração para pregar a minha palavra. Porque daqui já tirei vasos, homens e mulheres de Deus. E ainda vou continuar tirando, trabalhando. Quem quer ser um vaso aqui na casa de Deus? Quem quer? Graça linda, Jesus. Aleluia, Deus.
Prepara uma mesa para mim diante do meu adversário, até que o meu cálice transborde. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra. Isso é confiança, irmão. Isso é confiança. Está na hora de nós voltarmos a confiar em o nosso pastor. Quando eu falo pastor terreno, e eu falo também pastor do céu. Se coloca de pé. Eu não sei quem vai cantar, quem é que vai cantar. Pastor, disse que era alguém. Vai cantar, mas não, já foi, né? Eita, desculpa, bem. Prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos, até que meu cálice transborde. Unja a minha cabeça até que meu cálice transborde. Já pensou você sentado diante de todos o seu adversário, num banquete, numa mesa, e os predadores olhando tudo por volta assim, dizendo, ai, que vontade de matar ela. Ai, que vontade, se eu pudesse eu arrancava o pescoço dela. E você sentado na mesa dizendo, ó, meu pastor aí cuidando de mim, ó. Vai, toca aí para você ver o que vai acontecer com você. Lá na sua casa, na sua casa. É? Deus vai permitir uns reboliços lá dentro da sua casa. Deus vai permitir uns reboliços lá da sua casa, porque Ele vai tratar com alguém lá. Ele vai tratar com alguém. E é porque esse alguém tem te ferido algumas vezes. Não tem te dado muita confiança. E às vezes até desconfiado que tu não é um homem de Deus. Deus vai tratar lá dentro da sua casa, vai. Não peça misericórdia. Diga somente, Senhor, faça conforme a sua vontade. Aleluia. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Grande Deus, poderoso e santo. Tem alguém que não crente em Deus? Tem alguém? Tem alguém aqui que não é servo de Deus ainda? Está firme, meu família? Está firme? E está esperando o quê? Está esperando o quê? Está esperando eu apertar mais? Você quer que aperta mais? Quer? Já está doendo, não é verdade? E vai doer mais, vai doer mais, vai doer mais. Só que Deus não é menino, Deus não é menino. Tem alguém nessa noite que quer aceitar o Senhor? Tem alguém nessa noite que decide que Ele é seu pastor? Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Chega de Maria, João, Francisco. Chega de corrente que está te protegendo. O diabo não te protege coisa nenhuma. Tem que proteger Deus. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém que quer entregar a sua vida para o pastor, o sumo sacerdote? Não tem. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome